Conexão RS ao vivo está de volta. O Réveillon é um momento de festa. Mas a gente sabe, pessoal, que muita gente, quando solta aí os fogos de artifício, acaba se machucando ou mesmo machucando outras pessoas, né? Isso é um problema. Por isso que o Hospital de Pronto-Socorro da capital está alertando a população para os riscos de queimaduras, viu? Que a gente sabe que, infelizmente, são recorrentes nas festas de fim de ano. Então, o Josh Bittencourt é quem vai nos trazer agora mais detalhes. Pode rodar. Somente entre o Natal de 2023 e o Ano Novo de 2024, 41 ocorrências de queimaduras foram registradas aqui no HPS de Porto Alegre, relacionadas a acidentes envolvendo chamas, líquidos e explosivos. E agora, então, a gente vai falar com o coordenador da UTI de queimados aqui do HPS da capital, Thiago Fontana, enfermeiro, para explicar que nessa época do ano sempre há uma procura maior por atendimento relacionados a esse tipo de acidente envolvendo queimaduras, né, Thiago? Bem-vindo. Realmente, a gente observa um aumento significativo, né, principalmente nessas épocas de festas, né, de aglomeração. Então, a gente pensa que pode ter uma associação ao uso do álcool nas festas, manipulação de líquidos inflamáveis para fazer o fogo. O gaúcho gosta muito dessa questão, né, de fazer um churrasco, então ocorrem aí explosões na hora de acender o fogo. E acidentes domésticos também relacionados com as crianças, né? Isso é bem recorrente aqui para nós no HPS. Perfeito. Bom, então já vamos falar das dicas para prevenir justamente esses acidentes envolvendo queimaduras. Então, uma dica importante relacionada aos cuidados com as crianças é evitar que elas entrem na cozinha, principalmente no momento que tem fogão ligado, né, que tem panela no fogão. Então, esse é um cuidado importante, né? Existe uma campanha nacional, né, que o lugar das crianças não é na cozinha, né? Manter um portãozinho ali para a criança não entrar. Então, isso é uma recomendação importante. E não utilizar líquidos inflamáveis na hora de acender fogo, né? Álcool 70, né, a população tem o hábito de utilizar. Ele é extremamente inflamável, então evitar deixar esses frascos próximos às chamas e evitar jogar diretamente na hora de acender o fogo também. A gente falou em relação às queimaduras gerais, mas também tem outro cuidado que precisa ter nessa época do ano em especial, que é a questão dos fogos de artifício, que são muito utilizados aqui no Rio Grande do Sul. Questão de armazenamento e o próprio manuseio também precisa também ter atenção, né? Exatamente, a gente tem notado uma certa diminuição dos acidentes relacionados aos fogos de artifício. Isso é um fator muito importante. Parece que a população tem se conscientizado mais em relação a isso. Mas, com certeza, a gente ainda atende alguns casos, né, principalmente na época do Réveillon. Então, são cuidados importantes que a população deve ter. Evitar a ingestão de bebida alcoólica e utilização dos fogos de artifício, manipulação de crianças, nem pensar, né, porque é muito perigosos. E também evitar compra de material, muitas vezes, aí de fonte duvidosa, né? Sempre seguir as orientações, né, do fabricante, né? São cuidados importantes aí para a manipulação de fogos de artifício. Perfeito. Bom, em relação a um acidente, né, a pessoa se queimou, qual é a orientação, então, para atendimento, até mesmo porque precisa ter um cuidado também na hora de tratar também a queimadura? Exatamente. Muitas vezes é mais importante o que não fazer do que o que fazer, né? A gente orienta a população que evite o uso de remédios caseiros na hora da queimadura. Por exemplo, borra de café, pasta de dente, porque isso pode agravar ainda o quadro, pode aumentar o risco de infecções dessa área queimada e vai causar mais dor para o paciente. Então, evite a utilização de remédios caseiros, né? A recomendação mundial é a utilização de água. Queimou, né? Coloca o braço embaixo da torneira por 10, 15 minutos, isso vai aliviar bastante a dor e também diminui o aprofundamento da queimadura. Após, pode-se colocar então um pano limpo, um pano úmido e procurar um atendimento médico, se for necessário, né? Principalmente se tiver uma área extensa queimada, formação de bolhas, áreas muito dolorosas. Então, a recomendação é que busque um local especializado. Aqui em Porto Alegre nós temos o Hospital de Pronto-Socorro e o Hospital Cristo Redentor, que também é uma referência para queimados.
Perfeito. Muito obrigado, então, pelas dicas, né, importantes nessa época do ano. Thiago Fontana, então, coordenador da UTI de queimados aqui do HPS de Porto Alegre. Lembrando, então, tem o Hospital de Pronto Socorro e o Cristo Redentor com atendimento especializado, então, para queimaduras. Tá certo. É importante, como o próprio coordenador falou ali, né? Evitar aquelas receitas mais caseiras. Vai para o hospital, segue as instruções para que dê tudo certo. A gente sempre dá esse alerta aqui, porque infelizmente a gente sabe que nessa época do ano aumenta muito essa questão das queimaduras, ocorrências com crianças. Como ele falou, o melhor é o que não fazer, né? O que não indicar. Ter cuidado com os adultos, com as crianças também. E, gente, olha só, agora a notícia é boa para quem fez o Enem 2024. As inscrições do SISU 2025 começam daqui a pouquinho, dia 17